O mercado de criptomoedas é um universo em constante expansão e, fala a verdade, muita gente ainda pensa que a única forma de ganhar dinheiro com ele é comprando na baixa e vendendo na alta. Essa é a estratégia mais conhecida, o famoso trade, que exige tempo, dedicação e um estômago de aço para aguentar a volatilidade. Mas e se eu te dissesse que existe um outro lado dessa moeda digital? Um lado onde o seu dinheiro trabalha para você, gerando renda de forma consistente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo enquanto você dorme ou está focado em outros projetos. Essa é a beleza da renda passiva, um conceito que as criptomoedas levaram a um nível completamente novo e acessível para todos nós. Vamos alinhar as expectativas aqui, porque isso é fundamental. Existe uma diferença gigantesca entre renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquela que você já conhece, você troca seu tempo e seu esforço por dinheiro. Seu salário, o lucro da sua empresa, o dinheiro que você ganha como freelancer. Tudo isso depende diretamente de você estar lá, trabalhando. Se você para, a renda para. Já a renda passiva é o sonho de consumo de todo investidor. É quando seus ativos, seu patrimônio, geram dinheiro para você sem a necessidade da sua intervenção constante. É o dinheiro fazendo mais dinheiro, criando um fluxo de caixa que te dá liberdade e segurança financeira. É exatamente nesse ponto que as criptomoedas brilham. Neste vídeo, a nossa missão é desmistificar e te guiar pelas 3 melhores e mais consolidadas formas de gerar renda passiva com criptomoedas em 2025. Não vamos apenas falar o que são, mas vamos mergulhar fundo. Como você pode começar a fazer cada uma delas, passo a passo. Quais são os riscos envolvidos? Porque sim, eles existem e você precisa conhecê-los para se proteger. E como você pode usar plataformas seguras e conhecidas, como a Coinbase, para dar os seus primeiros passos. Transparência total, sem promessas milagrosas. Apenas conhecimento prático para você tomar as melhores decisões para o seu capital. É sobre construir riqueza de forma inteligente e estratégica no novo mercado digital. E não para por aí. Embora a gente vá usar a Coinbase como um exemplo prático, por ser uma porta de entrada segura para muitos iniciantes, eu também vou te apresentar alternativas. O mundo cripto é vasto e descentralizado. E conhecer outras plataformas, especialmente as de finanças descentralizadas, ou DeFi, vai te dar mais opções e potencializar ainda mais os seus ganhos. O objetivo aqui é te dar o mapa completo, com todas as rotas possíveis, para que você possa escolher o caminho que faz mais sentido para a sua jornada. Prepare-se para abrir a mente e explorar um novo horizonte de possibilidades financeiras. Vambora! Vamos começar pela estratégia que, na minha opinião, é uma das mais fundamentais e elegantes do universo cripto, o staking. Imagine que você pudesse ser recompensado não apenas por ter dinheiro guardado no banco, mas por ajudar ativamente o banco a funcionar de forma segura e eficiente. O staking é exatamente isso, só que aplicado ao mundo descentralizado das criptomoedas. É o ato de você travar uma certa quantidade das suas moedas digitais em uma carteira específica para dar suporte às operações de uma rede blockchain. Ao fazer isso, você não está apenas guardando seus ativos, você está participando ativamente da segurança e da governança daquela rede, e por essa contribuição, você é recompensado. Para entender o poder do staking, precisamos dar um passo atrás e compreender a diferença crucial entre 2 mecanismos de consenso, o Proof of Work, ou prova de trabalho, e o Proof of Stake, ou prova de participação. O Proof of Work, usado pelo Bitcoin, por exemplo, exige que mineradores usem um poder computacional gigantesco para resolver problemas matemáticos complexos, validar transações e criar novos blocos. É um processo que consome muita energia. Já o Proof of Stake é uma evolução muito mais eficiente. Em vez de competir com poder computacional, os participantes são escolhidos para validar transações com base na quantidade de moedas que eles possuem e estão dispostos a apostar ou travar na rede.
É uma mudança de paradigma. Sai a força bruta, entra a participação econômica. Quando você faz staking, você se torna, na prática, um validador. Suas moedas travadas funcionam como uma garantia, uma prova de que você tem interesse no sucesso e na integridade da rede. Se você agir de forma honesta, validando transações legítimas, você recebe recompensas, geralmente na própria criptomoeda da rede. Essas recompensas vêm das taxas de transação e, em muitos casos, da emissão de novas moedas, funcionando como uma espécie de inflação controlada que premia os participantes. É um sistema engenhoso que alinha os incentivos de todos. Quanto mais pessoas fazem staking, mais segura e descentralizada a rede se torna, o que por sua vez valoriza a moeda que todos estão recebendo como recompensa. O ponto-chave que você precisa gravar sobre o staking é a palavra validação e processamento. Você não está simplesmente guardando suas moedas, você está fornecendo um serviço essencial para a rede. Suas moedas são a sua ferramenta de trabalho nesse novo ecossistema digital. Elas garantem que as transações sejam verificadas corretamente e adicionadas ao blockchain de forma segura e imutável. Ao participar desse processo de validação e processamento, você se torna uma peça fundamental da infraestrutura, uma engrenagem vital que mantém todo o sistema rodando de maneira confiável e eficiente, e é por esse papel crucial que você é pago de forma passiva. Agora que você entendeu o conceito por trás do staking, a pergunta de $1 milhão é: como eu começo a fazer isso? Basicamente, existem duas formas principais de participar: o staking direto e o staking indireto, também conhecido como staking delegado ou através de plataformas. O staking direto é para os mais técnicos e comprometidos. Envolve rodar seu próprio nó validador, o que exige um conhecimento técnico considerável, um computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana e, em muitas redes como a Ethereum, um valor mínimo de moedas bem elevado para começar. É a forma que oferece as maiores recompensas, mas também exige o maior nível de responsabilidade e investimento inicial. Para a grande maioria das pessoas, o caminho mais prático e acessível é o staking indireto. É aqui que entram as grandes corretoras, como a Coinbase, e as chamadas staking pools. Nessas modalidades, você delega a parte técnica para um terceiro. Você simplesmente escolhe a moeda que deseja colocar em staking através da plataforma, e ela cuida de todo o processo de rodar o nó validador, garantir a segurança e a operação contínua. Em troca desse serviço, a plataforma fica com uma pequena comissão sobre as suas recompensas. É uma solução ganha-ganha. Você gera renda passiva com poucos cliques, sem se preocupar com a complexidade técnica. E a plataforma é remunerada por facilitar esse processo para milhares de usuários. Usando a Coinbase como exemplo, o processo é incrivelmente simples. Você compra ou deposita uma criptomoeda que oferece staking, como Ethereum, Cardano ou Solana. Depois, dentro da plataforma, você navega até a seção de staking e ativa a opção para aquela moeda específica. É literalmente apertar um botão. A partir daí, a Coinbase agrupa suas moedas com as de outros usuários, opera os nós validadores em seu nome e, periodicamente, deposita as recompensas de staking diretamente na sua conta, já descontando a pequena taxa de serviço deles. Você consegue acompanhar seus ganhos em tempo real, com total transparência, tornando o processo de gerar renda passiva algo tão fácil quanto checar seu extrato bancário. Além das corretoras centralizadas, o mundo DeFi também oferece inúmeras opções através das staking pools descentralizadas. Plataformas como a Lido Finance, por exemplo, se especializaram em oferecer liquid staking. Nesse modelo, ao travar suas moedas, você recebe em troca um token líquido, que representa sua posição em staking. A grande vantagem é que você pode usar esse novo token em outras estratégias de DeFi para gerar ainda mais rendimento, enquanto continua ganhando as recompensas do staking original. É uma forma mais avançada,
mas que demonstra o potencial de composição de juros que existe nesse ecossistema, permitindo que seu capital trabalhe em múltiplos frontes ao mesmo tempo. Nenhuma forma de investimento é isenta de riscos, e com o staking não é diferente. É fundamental que você entenda essas nuances para proteger seu capital. O primeiro risco é o de mercado, ou seja, a volatilidade do preço do ativo. Lembre-se que suas recompensas são pagas na própria criptomoeda. Se você está ganhando 5% ao ano em uma moeda, mas o preço dela cai 30%, no final das contas, o valor em reais do seu investimento total diminuiu. Por isso, é crucial fazer staking de projetos sólidos, nos quais você acredita no potencial de valorização a longo prazo, e não apenas ser seduzido por altas taxas de recompensa de projetos desconhecidos. Outro risco importante, especialmente no staking direto, é o chamado slashing. Como dissemos, suas moedas funcionam como uma garantia de bom comportamento. Se o seu nó validador ficar offline por muito tempo, ou, pior ainda, tentar validar uma transação fraudulenta, a rede pode penalizá-lo confiscando uma parte das suas moedas travadas. É um mecanismo para garantir a segurança da rede. Ao usar plataformas confiáveis como a Coinbase ou grandes pools de staking, esse risco é drasticamente minimizado, pois elas possuem infraestrutura robusta e equipes dedicadas para garantir que os validadores operem perfeitamente, mas a taxa que elas cobram é, em parte, um seguro contra esse tipo de evento. Além disso, você precisa estar atento aos períodos de lockup ou bloqueio. Muitas redes exigem que suas moedas fiquem travadas por um período mínimo para fazer staking, e mesmo depois que você decide parar, pode haver um período de unbonding ou desvinculação, que pode levar de alguns dias a várias semanas, durante o qual você não pode vender ou mover suas moedas e nem recebe recompensas. Isso significa que sua liquidez é reduzida. Se houver uma queda brusca no mercado, você pode não conseguir vender seus ativos imediatamente para mitigar as perdas. É um trade-off que você precisa aceitar. Em troca da renda passiva, você abre mão de liquidez imediata. Por fim, existe o risco da plataforma. Ao usar uma corretora centralizada ou uma pool de staking, você está confiando seus ativos a um terceiro. Embora plataformas como a Coinbase tenham um histórico de segurança robusto, o risco de hacks ou má gestão, embora pequeno, sempre existe. No mundo DeFi, esse risco é ainda mais presente, com o perigo de bugs em contratos inteligentes. A regra de ouro é: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique não apenas entre diferentes criptomoedas, mas também entre diferentes plataformas de staking para mitigar o risco de um ponto único de falha e garantir a segurança do seu portfólio de renda passiva. A segunda estratégia poderosa para gerar renda passiva é o lending, ou, em bom português, o empréstimo de criptomoedas. A ideia é tão antiga quanto o próprio dinheiro, mas foi completamente reinventada pela tecnologia blockchain. Pense no funcionamento de um banco tradicional. Ele pega o dinheiro de depositantes, pagando a eles juros baixos, como na poupança, e empresta esse mesmo dinheiro para outras pessoas a juros muito mais altos, lucrando com essa diferença. No mundo cripto, o lending permite que você, pessoa física, assuma o papel do banco. Você pode emprestar suas criptomoedas que estariam paradas na carteira para outros usuários ou plataformas e, em troca, receber pagamentos de juros, gerando um fluxo de renda constante. A grande pergunta que surge imediatamente é: mas isso é seguro? E se a pessoa que pegou meu dinheiro emprestado não pagar de volta? É aqui que entra o conceito genial da sobrecolateralização. Diferente de um empréstimo pessoal no banco, onde a garantia pode ser vaga, no mundo cripto, todo empréstimo é garantido por um colateral, que é outra criptomoeda de valor superior ao do empréstimo. Por exemplo, para pegar $1.000 em stablecoin emprestado, um tomador precisa depositar na plataforma como garantia talvez $1.500 em Bitcoin ou Ethereum. Essa garantia fica travada em um contrato inteligente.
É um sistema que protege o credor de forma automática e transparente. A diferença fundamental entre o lending e o staking está no propósito do seu capital. No staking, como vimos, suas moedas são usadas para a validação e processamento da rede, garantindo sua segurança e funcionamento. Já no lending, o propósito é puramente financeiro. Suas moedas são usadas para fornecer liquidez de empréstimo para outros participantes do mercado. Os tomadores podem ser traders que querem alavancar suas posições, projetos que precisam de capital de giro ou usuários que precisam de liquidez de curto prazo sem querer vender seus ativos. Você não está validando blocos, está fornecendo capital. E os juros que você recebe são o seu pagamento por essa provisão de liquidez. O mecanismo é fascinante pela sua eficiência. Se o valor da garantia do tomador começar a cair e se aproximar do valor do empréstimo, por exemplo, se o preço do Bitcoin cair bruscamente, o contrato inteligente automaticamente liquida a garantia, vendendo-a no mercado para quitar o empréstimo e garantir que você, o credor, receba seu capital de volta integralmente mais os juros devidos. Esse processo automatizado, sem a necessidade de um intermediário humano para cobrar a dívida, elimina quase que totalmente o risco de inadimplência, tornando o lending de criptomoedas uma das formas mais seguras e previsíveis de se obter renda passiva nesse mercado volátil. E aí, pessoal? Chegamos à terceira e, talvez, a mais complexa e potencialmente lucrativa forma de gerar renda passiva com criptoativos, o yield farming. Se você já ouviu falar sobre cultivar rendimentos ou agricultura de liquidez no universo DeFi, é exatamente disso que estamos falando. Pense no yield farming como uma evolução do lending, mas com uma camada extra de estratégia e complexidade. Em vez de simplesmente emprestar suas moedas, você as coloca para trabalhar de forma mais ativa em protocolos de finanças descentralizadas, buscando maximizar os retornos. É como ser um agricultor no mundo digital, plantando suas criptos em diferentes terras ou protocolos para colher os melhores frutos possíveis, que vêm na forma de mais criptomoedas. A ideia central do yield farming é fornecer liquidez para pools em exchanges descentralizadas, as famosas DEX. Imagine que uma DEX, como a Uniswap, precisa de um grande estoque de diferentes pares de moedas, como Ethereum e Tether, para que os usuários possam trocar uma pela outra instantaneamente. Para conseguir esse estoque, a plataforma incentiva pessoas como você e eu a depositarem seus próprios tokens nesses pools. Ao fazer isso, você se torna um provedor de liquidez. Em troca de emprestar suas moedas para o pool e permitir que as negociações aconteçam, você é recompensado. É uma relação simbiótica, você ajuda a plataforma a funcionar e a plataforma te paga por isso. As recompensas no yield farming geralmente vêm de duas fontes principais. A primeira são as taxas de transação. Toda vez que alguém faz uma troca usando o pool de liquidez que você ajudou a abastecer, uma pequena taxa é cobrada, e uma parte dessa taxa é distribuída entre todos os provedores de liquidez, proporcionalmente à sua participação. A segunda fonte, e muitas vezes a mais atrativa, são os tokens de governança do próprio protocolo. Para incentivar ainda mais a participação, muitas plataformas DeFi emitem seus próprios tokens, como o token UNI da Uniswap, e os distribuem como uma recompensa adicional para quem fornece liquidez. É como receber ações da empresa por ajudá-la a crescer. Mas, como tudo no mundo dos investimentos, especialmente em cripto, maior potencial de retorno geralmente vem acompanhado de maior risco. O yield farming não é para os fracos de coração. Ele exige um entendimento mais profundo de como os protocolos DeFi funcionam. E os yield farmers mais bem-sucedidos estão constantemente movendo seus fundos entre diferentes protocolos e pools para caçar as melhores taxas de juros, uma prática conhecida como rotação de colheitas. É uma estratégia ativa que busca otimizar os ganhos, mas que também expõe o investidor a uma série de riscos que vamos detalhar a seguir. Portanto, antes de mergulhar de cabeça, é crucial entender tanto o potencial
quanto os perigos dessa fronteira do universo cripto. Beleza, mas como isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo concreto. Digamos que você queira fornecer liquidez para o par ETH ou USDC na Uniswap. Você precisaria ter uma quantidade equivalente em valor de ambos os tokens. Se um ETH vale $3.000, você precisaria depositar um ETH e 3.000 USDC no pool. Ao fazer isso, a plataforma te dá um recibo digital, um token chamado LP, ou Liquidity Provider Token, que representa a sua participação naquele pool específico. Esse token LP é a prova de que você é um provedor de liquidez e é com base nele que suas recompensas serão calculadas e distribuídas. É um processo que acontece inteiramente através de contratos inteligentes, sem intermediários. As plataformas mais populares para se aventurar no yield farming são as exchanges descentralizadas, as famosas DEXs. A Uniswap, que roda na rede Ethereum, é a pioneira e uma das maiores do mercado. Ela popularizou o modelo de Market Maker automatizado, o AMM, que é a tecnologia por trás dos pools de liquidez. Outra gigante, especialmente na rede Binance Smart Chain, é a PancakeSwap, que oferece uma experiência muito similar à Uniswap, mas geralmente com taxas de transação mais baixas, o que a torna mais acessível para quem está começando com um capital menor. Existem dezenas de outras plataformas em diferentes blockchains, como a SushiSwap, a Curve Finance, que é focada em stablecoins, e a Balancer, cada uma com suas particularidades e estratégias. O processo para começar é relativamente padronizado. Primeiro, você precisa de uma carteira de criptomoedas compatível com DeFi, como a MetaMask ou a Trust Wallet. Depois, você precisa adquirir os tokens que deseja fornecer ao pool. Por exemplo, se for o par ETH/USDC, você precisa ter ambos na sua carteira. Em seguida, você acessa o site da DEX, como o app.uniswap.org. Conecta sua carteira, vai até a seção de Pool ou Liquidez, seleciona os dois tokens, a quantidade que deseja depositar e aprova as transações. Uma vez que o depósito é confirmado na blockchain, você começa a acumular recompensas automaticamente. É um processo que pode parecer intimidador no início, mas que se torna mais intuitivo com a prática. A beleza do yield farming está na sua flexibilidade e no potencial de empilhar rendimentos. Muitas vezes, o token LP que você recebe por fornecer liquidez pode ser ele mesmo farmado em outro protocolo. Isso se chama staking de LP tokens. Você deposita seu recibo em uma fazenda de rendimentos para ganhar ainda mais recompensas, geralmente o token nativo daquela plataforma. É uma forma de fazer seu dinheiro trabalhar em dobro. Essa capacidade de compor ganhos é o que atrai tantos investidores para o yield farming, transformando-o em uma das atividades mais dinâmicas e inovadoras dentro do ecossistema de finanças descentralizadas, mas também uma das que exigem mais atenção e estudo constante do mercado. Agora vamos falar da parte que todo mundo precisa prestar muita atenção: os riscos. O yield farming pode parecer uma máquina de dinheiro, mas existem perigos reais. O primeiro e mais óbvio é o risco dos contratos inteligentes. Todo o sistema DeFi é construído sobre código. Se houver uma falha, um bug ou uma vulnerabilidade nesse código, hackers podem explorá-la para drenar os fundos de um pool de liquidez. Já vimos isso acontecer diversas vezes. Por isso, é fundamental usar plataformas estabelecidas, auditadas e com um bom histórico de segurança. Desconfie de projetos novos que prometem rendimentos absurdamente altos, pois o risco de um rug pull, quando os desenvolvedores somem com o dinheiro, é significativo. Outro risco é a volatilidade do mercado. As recompensas do yield farming são pagas em criptomoedas. Se o valor do token que você está recebendo como recompensa despencar, o seu rendimento anual, o famoso API, real pode ser muito menor do que o projetado. Imagine que você está farmando um token que vale $10, mas uma semana depois ele cai para $1. Suas recompensas, em termos de valor em dólar, foram dizimadas.
Isso é especialmente perigoso com os tokens de governança de projetos menores e menos estabelecidos. É por isso que muitos farmers experientes realizam seus lucros com frequência, trocando os tokens de recompensa por moedas mais estáveis como Bitcoin, Ethereum ou stablecoins. Mas o risco mais específico e traiçoeiro do yield farming é o chamado impermanent loss, ou perda impermanente. Esse conceito é um pouco complexo, mas crucial de entender. Ele acontece quando o preço dos tokens que você depositou em um pool de liquidez muda em relação ao momento em que você os depositou. Como o pool precisa manter um equilíbrio de valor 50% para cada ativo, o contrato inteligente rebalanceia sua posição. Se um token valoriza muito mais que o outro, o pool vende o que subiu para comprar o que ficou para trás, para manter o equilíbrio. O resultado é que você acaba com mais do token que desvalorizou e menos do que valorizou. A perda ocorre porque, em muitos casos, o valor total dos seus ativos dentro do pool pode ser menor do que se você simplesmente tivesse segurado ou feito HODL dos dois tokens separadamente na sua carteira. O termo impermanente vem do fato de que essa perda só se realiza se você sacar seus fundos do pool. Se os preços voltarem à proporção original, a perda desaparece. No entanto, na prática, ela muitas vezes se torna permanente. As taxas de transação e as recompensas que você ganha como provedor de liquidez servem para compensar esse risco. O seu lucro real no yield farming é, portanto, o total de recompensas ganhas menos o valor da perda impermanente. É uma matemática que você precisa fazer para saber se a operação valeu a pena. Chegamos ao final do nosso guia sobre as 3 melhores formas de gerar renda passiva com criptomoedas em 2025. Recapitulando, nós exploramos o staking, que é a forma mais segura e direta de ser recompensado por ajudar a validar e proteger uma rede blockchain. Depois, mergulhamos no lending, a prática de fazer um empréstimo das suas criptos em troca de juros, uma opção com um balanço interessante entre risco e retorno. E, por fim, desbravamos o yield farming, a estratégia mais avançada de cultivo de rendimentos em DeFi, que oferece os maiores potenciais de ganho, mas também os maiores riscos, como a perda impermanente. Cada uma dessas estratégias tem seu lugar e serve a diferentes perfis de investidor. A chave para o sucesso não é escolher uma e ignorar as outras, mas entender como elas funcionam para que você possa tomar a melhor decisão para a sua própria jornada financeira. Talvez você prefira a tranquilidade e a previsibilidade do staking de Ethereum ou Cardano. Ou talvez você se sinta confortável com o risco calculado do lending em plataformas consolidadas como a Coinbase ou a Aave. Ou, quem sabe, você tenha o apetite por risco e a dedicação para estudar e se tornar um yield farmer de sucesso. Não existe resposta certa ou errada. O importante é começar, estudar continuamente e, principalmente, nunca investir um dinheiro que você não pode perder, especialmente nas estratégias mais arriscadas. E para te ajudar a dar o primeiro passo, a Coinbase, uma das plataformas mais seguras e fáceis de usar para iniciantes, está com algumas promoções incríveis. Ao fazer seu primeiro aporte, você já ganha R$20 em Bitcoin para começar com o pé direito. Além disso, para cada amigo que você indicar e que se cadastrar, você ganha mais R$15 em Ethereum. E não para por aí, você ainda recebe 30% de todas as taxas de negociação que seus amigos gerarem na plataforma. É uma excelente maneira de começar a construir seu portfólio e já colocar em prática o que aprendeu aqui, talvez fazendo um staking ou lending diretamente pela plataforma deles. Agora eu quero saber de você. A sua participação é o mais importante para a nossa comunidade. Me fala aqui nos comentários quais dessas 3 formas você já aplica no seu dia a dia. Staking, lending ou yield farming? E quais são as que mais têm funcionado para você? Compartilhar suas experiências ajuda todo mundo a aprender e a crescer junto. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada.
O seu apoio é fundamental para que a gente continue trazendo o melhor conteúdo sobre negócios e investimentos no mundo cripto. Sem mais, meu nome é Briano Perrucho e esse é o Jovens de Negócios. Valeu!